Irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Nós hoje temos um estudo muito interessante que é sobre a infalibilidade da Bíblia. E eu queria ler com você uma passagem lá do Novo Testamento, em João capítulo 10, verso 35. Lá está escrito, é Jesus que fala na parte final deste versículo. Jesus diz assim: a Escritura não pode falhar. O primeiro motivo que nos leva a dizer que a Bíblia é infalível é porque Jesus afirmou isto. Se houvesse apenas este versículo na Bíblia, João 10,35, acerca da infalibilidade da Bíblia, já seria suficiente. Jesus diz a respeito especialmente das escrituras do Velho Testamento, porque as do Novo ainda não estavam prontas. Jesus diz que a Escritura não pode falhar. Então, esse é o primeiro motivo. A fala de Jesus, o testemunho de Jesus a respeito do Velho Testamento. Jesus dá testemunho de passagens do Velho Testamento, da história de Noé, da história de Abraão. Então, isso não são narrativas mitológicas, não é apenas uma literatura judaica, é a palavra de Deus. Tudo que a Bíblia afirma acerca da sua infalibilidade é verdade, é um fato. Em Números capítulo 23, verso 19, nós vemos um profeta Balaão dizendo assim, que Deus não é homem nem filho do homem para que possa mentir. Havendo ele falado, ele não cumprirá? Havendo prometido, ele não fará? Então, Deus, a sua palavra, ela é infalível porque é o próprio Deus que possibilita o cumprimento dela. Ele promete e ele é o mesmo que cumpre. Não é algo que ele promete dependendo de fatores externos. Ele promete e ele próprio cumpre. Não há nada que Deus tenha falado na Bíblia que não seja verdadeiro. O Salmo 119, verso 86, o Senhor diz assim: todos os meus mandamentos são verdadeiros. O salmista registra isso. Todos os mandamentos do Senhor são verdadeiros. Do menor ao maior. Do primeiro versículo da Bíblia ao último versículo da Bíblia. A palavra de Deus ela não se desatualiza. Isaías 40, verso 8 diz que seca a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então a palavra de Deus ela não se desatualiza, por quê? Porque ela não é presa a uma faixa de tempo. Ela não é presa a uma escola de pensamento, a uma ideologia. Ela é uma palavra eterna. Então seca a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, esse é o primeiro motivo. Primeiramente porque Jesus diz que ela é de fato infalível e os próprios textos do Velho Testamento, eles são reafirmados por Jesus. Jesus reapresenta esses textos, dando-lhes a veracidade. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque a palavra de Deus é inerrante, ou seja, ela não contém erros, não tem erros geográficos, não tem erros históricos, não tem erros científicos. A gente viu recentemente agora, na última sexta-feira, o Globo Repórter mostrando as escavações na região onde seria a cidade de Sodoma. Está em etapas iniciais. Mas esse é só mais um fato. Há tantos lugares e há tantas narrativas que a Bíblia questiona e que o tempo se encarregou de mostrar. Sodoma, por exemplo, Gomorra, as pessoas diziam que esse lugar nunca tinha existido, porque não existia nenhum indicativo arqueológico. E hoje, com as escavações, há a possibilidade, veremos se é esse espaço realmente ou se é outro. O certo é que Sodoma e Gomorra existiram. Está na narrativa bíblica, lá em Gênesis 18, Gênesis 19, está escrito sobre as cidades que foram destruídas. Então, esse é um motivo para a gente ainda se assegurar mais da veracidade da palavra de Deus, porque ela não contém erros geográficos, históricos, éticos, filosóficos. É a palavra de Deus inerrante. Ela é isenta de erro. Mas o que acontece? Os homens maus e pecadores tentam deturpá-la. Existe aquela passagem de 2 Pedro capítulo 3, 16, que o próprio apóstolo nos previne a respeito disso. Ele diz assim: há algumas passagens das Escrituras que são de difícil interpretação e que os homens maus e perversos
deturpam aquela passagem para a sua condenação e a condenação de outros que dão crédito. Então é preciso que você ter muita atenção quando um mestre, quando um professor, até um religioso questionar a veracidade da palavra de Deus. Porque muitas vezes falta a essa pessoa a competência técnica e às vezes a própria revelação de Deus para entender essa passagem bíblica. O próprio apóstolo Pedro está dizendo que existem passagens de difícil interpretação. O que diria de nós? Então, a palavra de Deus ela é isenta de erro. Ainda que você não tenha todas as respostas e todas as explicações, ela está isenta, porque ela procede de Deus. A palavra de Deus está acima da crítica humana. Existe na teologia, no estudo mais acadêmico, a crítica textual. É uma herança do método histórico e crítico, racionalista, e que tem a ideia de que a palavra de Deus pode conter erros. Mas isso é uma presunção, é uma pretensão. Na verdade, o que pode ter algum erro é na tradução, nas cópias. Mas no texto original, não, ele é isento de erro. Ele é a palavra de Deus, autorizada. Então, a palavra de Deus ela é inerrante porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. Em 2 Timóteo 3,16, o texto diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. A Bíblia usa a expressão, e é a única vez que ela usa a palavra theopneustos. Theo de Deus e pneustos de sopro, de inspiração. Então, na verdade, a palavra de Deus ela não é fruto de reflexão. Quem escreveu a Bíblia não estava pensando, refletindo, achando. É uma palavra que foi colocada dentro do coração do homem. Não é uma palavra que parte do homem, é uma palavra que parte de Deus. Deus não somente escolhe a palavra dele, ele não somente escolhe a mensagem, mas como ele coloca dentro do homem. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 19, 20, 21, lá a palavra diz assim que nenhuma escritura é de particular interpretação. Então a escritura não é uma reflexão que parte do homem, mas homens santos, inspirados por Deus, movidos por Deus, escreveram o texto bíblico. Por isso que está isento de erro, porque a competência, a capacidade de não haver erro, ela vem de Deus. É algo específico que Deus fez. Deus inspirou, ponto final. Então, querido, você pode ter a certeza de que a palavra de Deus é infalível, primeiramente porque Jesus disse, Jesus afirmou, Jesus deu testemunho de texto da palavra de Deus, e também porque ela é inerrante, porque ela nasceu no coração de Deus, ela não nasceu no coração do homem. Eu quero apresentar apenas 3 fatos apenas, para mostrar para você a veracidade da palavra de Deus. Eu sei que você que crê na Bíblia, que você que é um cristão, essas palavras que eu falei antes são suficientes. Mas me deixa apresentar 3 afirmações históricas. 3 afirmações históricas a respeito do que a Bíblia afirma. Primeiramente, a Bíblia diz que o homem é mau por natureza. Essa foi uma questão sempre criticada pela ciência, especialmente nos séculos 16, 17, mas especialmente ainda no 18, especialmente com o iluminismo. O iluminismo dizia: o homem é bom, é a sociedade o meio que o corrompe. Só que a Bíblia dizia que o homem ele nasce já mal. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3, verso 10, que não há um justo, nenhum sequer, não há quem pratique o bem. Davi diz que em iniquidade eu fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então nós nascemos pecadores, nós nascemos maus, a Bíblia afirma isso de capa a capa. E o iluminismo dizia: não, o homem é bom. Só que os fatos históricos mostram que o homem, em qualquer cultura, em qualquer classe social, ele pratica o mal. E a resposta veio imediata, já com a Segunda Guerra, a Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. Na Europa rica, na Europa bem-sucedida, na Europa iluminista, vem a guerra, homens matando seus próprios irmãos, se autodestruindo, demonstrando claramente que o que a Bíblia falava é verdadeiro. E hoje a ciência não ousa, por mais corajoso que seja o cientista, ele não vai falar que o homem é bom. Se tiver uma certa dose de juízo, ele não vai falar. Segunda questão é a morte. A ciência até hoje luta contra a morte. E a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Nós vamos morrer e ponto final.
Esse é um fato bíblico. A Bíblia ela diz: o homem vai morrer e ponto final. E a ciência diz: não, nós vamos tentar, vamos congelar os corpos, vamos arrumar um medicamento, vamos arrumar o elixir da eterna juventude. Só que nunca acharam e nunca vão achar. Então esse é um segundo fato. A infalibilidade da Bíblia diz que o homem é mortal, ponto final. E terceiro, e ainda mais questionado pela ciência, é que a Terra caminha para o envelhecimento. A Bíblia diz que a Terra está envelhecendo. A Bíblia diz que os céus serão enrolados como um jornal. A Bíblia diz que os elementos terrenos da Terra serão encandecidos e a Terra será purificada. Para haver um novo céu e nova Terra, essa Terra vai envelhecer, de certa forma ela vai morrer. E aí a teoria da evolução não diz que a Terra está em evolução, os animais, os seres, os homens. Só que a gente sabe hoje, a própria teoria do Big Bang, que assevera e parte da revolução, ela reconhece hoje que a evolução, a Terra na verdade ela está numa involução, ela está num processo de envelhecimento, de morte. Eu estava pesquisando um dia desses, na revista Veja, isso do mês de maio de 2015, ela diz o seguinte: o universo está morrendo lentamente, mas o declínio é mais veloz do que o esperado pelos astrônomos. Olha só, que a matéria está na revista Veja. Depois, se alguém precisar ler, eu posso mandar para você o site, etc., que eu pesquisei. Não há tempo para a gente discutir. Na verdade, ela é publicada desde 11 de agosto de 2015. E o título da matéria: o universo está morrendo mais rápido do que o esperado, diz o estudo. Mas antes a ciência não estava dizendo que estava na evolução? O universo está expandindo, está se aperfeiçoando? Então, é um equívoco. E a gente vê a veracidade da Bíblia. Eu te apresentei 3 fatos, só para você entender que a Bíblia maravilhosa que você tem na mão aí, ela é infalível. Guarde essa palavra no seu coração, porque ela vem de Deus e ela nunca vai mudar. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Deus te abençoe.